o perigo das distrações. O perigo das distrações. Verso 20 de Provérbios 4. Diz assim: Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista, mantenham-as no fundo do coração. Pois elas darão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele dirige o rumo de sua vida, ou as fontes da vida. Evite toda conversa maldosa, afastem-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Amém? Se nós olharmos o capítulo 4 de Provérbios, o título que é dado a esse capítulo é Conselhos. Conselhos sábios de um pai. Esses conselhos que são dados por um pai a um filho. Esse texto nós fomos ler o capítulo 4 todo. Salomão escreve uma série de conselhos, ele coloca filho meu, meu filho, filho querido. E aqueles que liam, recebiam esse conselho como sendo de um rei, de um pai, para o filho, para filhos. E a parte que nós lemos, do verso 20 ao verso 27, também está dentro desses conselhos. E aqui, o autor, Salomão, ele vai colocar alguns conselhos interessantes que envolvem a nossa prática de vida. E ele vai colocar alguns conselhos que eu gostaria de ressaltar nessa noite, dentro dessa ótica de que nós queremos trabalhar nessa noite, essa palavra a respeito de distrações. Satanás, ele utiliza duas grandes estratégias para atingir o homem e afastá-lo do caminho e propósito de Deus. Tem duas grandes estratégias que Satanás utiliza para nos afastar do caminho de Deus e do propósito de Deus. A primeira delas é a tentação. Se nós olharmos na Bíblia, até Jesus foi tentado. Aí alguém pode falar assim: se Jesus foi tentado, imagina eu, imagina você. Porque na verdade é uma estratégia que Satanás utiliza para todos. E Jesus, ele aponta em inúmeros momentos a importância de resistirmos, de nos afastarmos, de estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, contra as tentações. Tiago, capítulo 4, vai dizer que envolve também a vontade do homem, uma tentação que é minha vontade. Eu olho e eu desejo e eu quero. E a tentação é uma das grandes estratégias para afastar o homem do caminho e do propósito de Deus. Somos tentados a fazer os desejos da carne, as nossas vontades. Tem algumas filosofias, alguns ditos populares que afirmam isso. Que eu preciso viver minha vida porque a vida só é uma. Só se vive uma vez. Porque eu preciso viver intensamente, preciso fazer aquilo que meu coração mandar fazer. Seguir o meu coração. E muitos são levados a fazer as suas vontades, entendendo que se eu satisfaço minha carne, eu estou completamente feliz. E todos percebem que depois dessa satisfação vem um profundo, permanente e amplo vazio. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já falaram comigo no pessoal a respeito disso. Tiago, a minha noite foi muito doida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas quando eu botei a cabeça no travesseiro, que eu estava sozinho, eu me senti vazio, sozinho.
Ué, mas você não fez seus desejos? Porque é uma grande estratégia que afasta o homem do seu propósito com relação a Deus. A tentação, ela atinge nossas fraquezas e as nossas aparentes necessidades. Se nós olharmos lá no texto de Lucas capítulo 4, verso 3, verso 4 em diante, que é quando Jesus vai para o deserto, Jesus fica no deserto um tempo, e a Bíblia diz assim: Jesus teve fome. Quem aparece nessa hora? Satanás. E o que Satanás apresenta de proposta para Jesus? Mata sua fome. Você não está com fome? Me disseram que você estava com fome. Ouvi dizer que você estava com fome. Se você é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Porque a tentação envolve as fraquezas e as necessidades. Você está sem dinheiro? Você está endividado? Olha, apareceu uma proposta espetacular. Só é ilegal, mas dá dinheiro. Você não precisa de dinheiro? Então vai lá. Olha, você precisa saciar essa área, você quer muito. Vai aparecer a proposta nessa área. Porque a tentação, ela vai bater nas áreas que o homem tem de vulnerabilidade. Naquela hora que Satanás foi tentar Jesus, ele não chegou com a Ferrari e falando: Jesus, eu quero te dar de presente essa Ferrari. Porque a necessidade que Jesus tinha naquela hora era fome. Aquilo que estava incomodando, aquilo que estava gerando ânsia, desejo, era de comer. Satanás vai mostrar algo que vai de encontro aos desejos, aos interesses, à natureza. E a tentação, ela vem como essa primeira estratégia, assim como Satanás também tentou Jesus. Em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, vai mostrar a natureza das batalhas que nós lutamos, que são batalhas não carnais, mas espirituais. Efésios capítulo 6 vai falar: nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. Ele está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra algo físico. Aí ele vai dizer, mas contra principados, potestades, dominadores. O texto está dizendo, nossa luta não é contra coisas naturais, mas contra coisas sobrenaturais. A nossa luta não é contra aquilo que vemos, mas contra aquilo que não vemos. E o texto de Efésios 6 vai falar de uma armadura que ele diz que é a armadura de Deus. E essa armadura, ela tem partes, e nós precisamos entender a importância de estar usando essa armadura, de usar essas ferramentas nas nossas lutas espirituais, nas nossas batalhas espirituais, para vencermos a tentação. Essa primeira grande estratégia de Satanás, nós precisamos estar prontos. O texto de Efésios 6 vai dizer, depois de tudo, estais firmes. E nós, como bons cristãos, como você conhece a palavra, nós repreendemos o mal, nós enfrentamos as lutas, nós confiamos em Deus, nós dizemos não às propostas do inferno, nós oramos, nós clamamos o Senhor, resistimos ao mal. O Espírito Santo sensibiliza, nos fala, olha, isso aqui não dá, não é certo, e você vai lá e concorda, e aceita, e segue a voz do Espírito Santo do Senhor. E você vence a tentação. E aí vem a segunda estratégia de Satanás, que é a distração. Em uma guerra, uma das grandes estratégias para vencer o inimigo é distraí-lo. É fazer cortina de fumaça. É montar ataques falsos em um lugar para que o verdadeiro ataque ocorra em um outro lugar. É fazer com que ele perca o seu sentido de por que estar ali.
é plantar dúvidas a respeito do seu próprio propósito para servi-lo. E a distração, ela tem surgido como uma das grandes estratégias que tem levado muitos para distante da vontade e do propósito de Deus. Porque quando nós falamos em tentação, nós conseguimos olhar para o mal, dizer não a ele, nós conseguimos repreendê-lo, mas em muitos casos nós estamos distraídos e esquecendo de quem nós somos e do nosso propósito. E eu queria trazer nessa noite alguns pontos a respeito do perigo da distração. Provérbios, o texto que nós lemos, Provérbios 4, o autor diz: crie para você um caminho reto e continue nele. Fique nesse caminho. Não se distraia nesse caminho. Permaneça nesse caminho. Perigo da distração. A distração me faz perder tempo. Quando eu estou distraído, eu perco a noção do tempo. O tempo passa e eu nem percebo que o tempo passou. E o maior bem, deixa eu te falar nessa noite, querido, o maior bem que você tem, o maior bem que eu tenho, o maior patrimônio é o nosso tempo. Não é aquilo que você construiu, não é aquilo que você tem, mas é o tempo. Se você perguntar a uma pessoa bilionária que está ao fim da sua vida e dizer assim: se você tivesse chance de voltar 40 anos atrás, 50 anos atrás, de voltar à sua juventude, em troca de tudo que você tem, ele vai dizer: eu trocaria agora. Porque o tempo, ele não volta, o tempo ele é irremediável. O tempo que nós perdemos não é mais substituído. E nós esperamos sempre ter mais tempo. Nós esperamos que o amanhã sempre chegue. Só que haverá um momento, e nesse momento, inclusive, está acontecendo para alguém o encerramento do seu tempo. E a gente sempre fica: eu gostaria de ter mais tempo. Ou nós olhamos para alguém que nós perdemos e dizia assim: como essa pessoa tinha sonhos, tinha projetos, como foi tão cedo? Porque na verdade, irmãos, o tempo que nós temos, nenhum de nós sabemos quanto tempo ainda resta. Mas há algo importante que eu preciso dizer para você nessa noite: aproveite, utilize bem o seu tempo. Mas a distração tem roubado o tempo de nós, de muitos. Porque quando eu me distraio e perco o tempo, esse tempo que eu poderia estar investindo, eu estou desperdiçando. O tempo que eu poderia estar olhando para o meu propósito, vivendo o meu propósito, construindo uma vida, eu estou jogando no lixo. Eu estou jogando fora. E é maravilhoso para o inimigo ver pessoas distraídas, porque são menos para encher a paciência dele. São menos soldados preparados para saquear o inferno, porque estão distraídos. São menos cristãos que têm como propósito ser impactantes na geração que estão, porque estão distraídos. E a distração me faz perder tempo. Nós sempre falamos que não temos tempo, porque está muito corrido. Se tu conversar com a maioria das pessoas, está muito corrido. Está muito corrido, não tem tempo para nada. Como é que está aí, meu irmão? A semana está corrido. E o mês está corrido, e o ano está corrido. Tem tempo para nada. Na maioria das vezes, não é porque está corrido, é porque nós temos nos distraído. Queria te desafiar a fazer um exercício na sua casa. Você vai pegar uma semaninha sua, ou não, vamos reduzir para um dia, fica mais fácil ainda, mais simples.
E você vai marcar o tempo que você utiliza para fazer determinadas coisas. O tempo que você utiliza. Eu acordei 6 da manhã, às 7 eu fiz isso, às 8 isso, às 9 isso, às 10 isso. Ou você pode dizer 7 às 7h30, às 8h30, às 9h30. No final do dia, dê uma olhada para você ver quanto tempo você desperdiçou. Quanto tempo eu não vou dizer nem nas 24 horas porque a gente dorme, né? Nesse tempo que você está acordado, no tempo que eu estou acordado, quanto tempo ficou inutilizado? Inutilizado. Às vezes nós nos organizamos para atrasar. Eu me arrumo, mas eu me atraso. Porque eu sempre me enrolo em alguma coisa. Um dia eu estava conversando com a irmã falando isso. Não, Tiago, eu fico sentado no sofá, esperando a hora de sair para eu chegar atrasado. O culto é 7 horas. Eu me arrumo 6h30, eu chego 7h10 na igreja. Um exemplo, né? Se for pensar nesse exemplo, meia hora se foi no sofá, esperando da hora para o atraso. Né? Por incrível que pareça, nós acabamos funcionando desse jeito. Uma outra coisa que nos faz perder tempo, falando sobre a distração que faz perder tempo. Pensa no negócio que me faz perder tempo. Se tu for fazer essa agendazinha, esse cronograma que eu falei, você vai ver que algumas horas do seu dia você perdeu no celular. No celular. Se tu pegar o teu celular e olhar o contador de horas, de tempo de uso no dia, todo celular tem. Eu vou chutar que deve estar, se você não for uma pessoa viciada, você deve ter usado pelo menos 2 horas no dia. Se você for uma pessoa viciada, eu não vou usar o termo viciado, né? Se você for uma pessoa que utiliza o celular na média brasileira, tem uma pesquisa e trago aos irmãos, não é uso de celular, mas uso de internet, que a maioria é celular. Uso de internet médio no Brasil em 2019 ficou na média de 9 horas por dia, as pessoas na internet. Uma média, tem gente que é um pouco menos, tem gente que é um pouco mais. Se você tem 16 horas acordado, metade disso já foi pendurado no celular, nessa média. Talvez você use menos, talvez você chegue a usar mais. Tem gente que vai dormir e fica com o dedo assim, ó. Não sei se você já viu. Criança. Eu estava vendo um estudo, crianças viciadas em telas. A criança dorme como se estivesse segurando o celular. E mexendo o dedinho, teclando, né? Dormindo. Adulto. Que se for ver, o adulto tem mais músculo no polegar do que no corpo todo. De tanto usar o polegar, né? Os dedinhos. Irmãos, isso tem roubado tempo precioso nosso. E Satanás quer exatamente isso. Que você se distraia, que eu me distraia. E que a gente pegue o tempo e desperdicie. Uma outra estatística, em 2019 também os brasileiros gastaram cerca de 4 horas por dia em redes sociais. Média de 4 horas por dia usando Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, média de 4 horas por dia. Para trabalho, perfeito. Você está investindo seu tempo no seu trabalho. Mas, cá entre nós, né? Conta para mim que eu não vou contar para ninguém, não. Quantos videozinhos curtos, né? O YouTube chama de shorts. Aí temos o TikTok, de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto e meio, que você assiste no dia. Aquele trem, deixa eu te falar. E eu estou falando com propriedade, que é a minha área. Aquele trem foi feito para te viciar. O TikTok, ele gasta no máximo, 3 minutos. Quando você entrar, no máximo 3 minutos, para definir seu perfil de gosto e começar a recomendar só vídeo que você gosta. Quando você espantar, tu está 3 horas, 4 horas, assistindo vídeo de gente comendo comida, igual um bonde de morro de fome, na minha terra chama assim, né? Tem um povo que só faz vídeo comendo. Tu está assistindo vídeo de gente construindo casinha no meio da floresta. Tu está assistindo vídeo de gente fazendo um barulhinho com a unha, né, batendo em coisa, toque-toque, tec-tec. Tu está assistindo vídeo
de gente na beira do rio pescando, 2 horas, 3 horas assistindo isso. Deixa eu te perguntar, o que isso acrescentou para você? Você perdeu tempo. Sabe o que isso está fazendo? Sabe o que isso está fazendo no seu cérebro e no meu também? Colocando uma dose absurda de dopamina, que é um hormônio que dá satisfação. Gente, o que isso está causando? Quando você tem um nível alto de dopamina seguida, que te dá satisfação, quando você vai assistir, você vai ler, você vai ouvir algo mais longo, você não quer. Porque não tem essa dopamina toda hora. Aí tu vai ler a Bíblia, tu fala assim, com 10 minutos, vou ler a Bíblia, mas não estou nem tão satisfeito quanto o meu videozinho. Você vai ler um livro, tem gente hoje que não consegue assistir um filme mais, de 2 horas, porque é acostumado com um videozinho de 30 segundos. Deixa eu te perguntar, lá em casa, pelo menos, a 01, né, eu proibi de assistir esses vídeos. Porque ela tem 11, quando ela tiver 15, ela vai ter um nível de ansiedade alto e uma necessidade fisiológica, por conta da dopamina, de ter satisfação, alegria a cada 30 segundos, a cada 1 minuto. E a vida não funciona assim. Isso aí não é a vida real. Na vida você tem que ralar um bom tempo para poder ter resultados que vai trazer para você satisfação. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque isso tem me preocupado. Isso pode estar adoecendo muitas pessoas. E essa distração tem impedido muitos de viver o propósito, o projeto de Deus na vida dela. Porque tem perdido tempo. Muito tempo. O celular tem te roubado o teu tempo porque você tem permitido. O celular tem feito isso na sua casa porque você tem permitido que isso aconteça. E eu tenho entendido isso e assumido esse compromisso e essa responsabilidade de estabelecer limites e fazer um bom uso. Não é que é ruim não, gente. É que precisa ser bem utilizado. Uma outra coisa que tem roubado nosso tempo e tem trazido um nível de distração muito alto, entretenimento. Porque o entretenimento, ele traz a satisfação. E não está errado, não estou falando que está errado. A questão é que quando eu começo, eu, por exemplo, né, eu me conheço em um sentido. Eu tenho hiperfoco. Então, quando eu pego uma coisa, eu vou me embora nisso. Se eu falar, não, eu vou assistir um negócio, enquanto não acabar, eu fico pendurado naquilo. Ou aquilo fica martelando na minha cabeça depois. Eu tenho que ir madrugada dentro. O que eu faço? Evito, porque eu sei que eu sou assim. Se tu for assistir, citar algumas séries, né? Se tu for igual eu, não assista Lost. Não assista Grey's Anatomy. Né? Série que tem 1 bilhão de episódios. Você vai deixar de viver para ficar assistindo. Eu quero descobrir agora, meu Deus do céu, esse episódio terminou com um enigma. O próximo é 3 da manhã, mas eu tenho que assistir para me descobrir agora quem foi que matou o fulano. Né? Cuidado, gente. Faça um bom uso do tempo. Mais uma vez, eu não estou falando que é proibido, estou falando que tem que haver dosagem. Porque se você vive uma vida só de entretenimento, você esquece das suas responsabilidades. Você esquece do seu propósito. E nós precisamos achar um equilíbrio nisso. Outra coisa que tem tirado o nosso tempo, tem nos distraído, preocupações. Nos preocupamos tanto com as coisas que temos que fazer, que não fazemos o que tem que ser feito agora. A gente se preocupa tanto com aquilo que precisa ser feito amanhã, mês que vem, ano que vem, que eu esqueço de fazer o que tem que ser feito agora. E a única coisa que nós temos nas mãos é o presente. Se você quer construir um futuro melhor, comece construindo o seu presente.
Mas entenda, faça um bom uso do seu presente. Às vezes nós somos ansiosos demais, porque nós nos preocupamos demais com as coisas que ainda acontecerão. Comece a focar nas coisas que estão para fazer agora, que precisam ser organizadas agora, que precisam ser preparadas agora. Ah, meu Deus do céu, mês que vem tem aquele boleto, moço, que eu comprei o produto caro e agora comece trabalhando hoje. Jesus vai falar que basta cada dia o seu mal. E Ele nos orienta a não andarmos ansiosos. E essa preocupação, irmãos, tem nos feito perder tempos preciosos. As preocupações com as coisas que estão no futuro têm roubado de nós o nosso presente. Algo que Deus colocou na nossa mão, presente, o agora. Fazer um bom uso do agora. Às vezes nós não temos uma alegria no agora, porque estamos preocupados com o amanhã. Às vezes nós falamos assim, vamos juntar a meninada lá em casa, vamos para a praça. Ou você não vai, porque você está preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã, mês que vem. Ou você vai, e você vai ficar lá, no cantinho, futucando no celular, preocupado com as coisas de amanhã. E o agora passou, acabou, e você não aproveitou. E eu não aproveitei. E aí quando esses meninos crescem, saem de casa, a gente fica com a sensação de, poxa, podia ter aproveitado um pouquinho mais, né? Podia ter brincado um pouquinho mais, podia ter vivido um pouquinho mais. O tempo presente é a única dádiva que nos pertence. Passado, futuro, nós não temos controle, mas o presente, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A distração então nós falamos que a distração me faz perder tempo. Outra coisa, a distração me faz esquecer do meu propósito. A distração me faz esquecer do meu chamado. Muitos de nós superam a distração, as tentações, mas não as distrações. Nós resistimos ao mal nas tentações. Nós jejuamos nas tentações. Nós repreendemos o inimigo nas tentações. Nós resistimos, ficamos de pé. Mas quando vem a distração, a gente cede. Quem anda distraído corre grande risco de errar o caminho, de bater, de cair, de se machucar. Você já viu alguém andando na rua distraído? Já aconteceu comigo, né? Quem me conhece sabe bem quanto eu tenho uns. Alguns dizem que é TDAH, mas eu acho que não, né? Mas vê quanto eu ando distraído. Eu lembro que uma vez, na minha rua é a rua do meu trabalho, né? Minha rua é a mesma rua do trabalho. E eu indo para o trabalho, futucando o celular, sobe calçada, desce calçada, eu já conheço, né? Só que eu esqueci, e eu não sabia na verdade, que tem uma vizinha que tem uma grade que ela põe para descer o carro, desce da calçada para a rua. Nesse dia ela tinha levantado a grade. Então metade da calçada estava com a grade. Eu conhecia a calçada, mas não lembrava da grade. E eu andando aqui feliz da vida, mexendo no celular, né? Andando na calçada dela, quando eu espanto, queda. Bate na grade da senhora, a canela na grade da senhora, por conta da distração. Talvez você já viu vídeos de pessoas caindo em buraco, distraídos, causando acidentes, distraídos. Porque a distração, irmãos, nos tira a percepção das coisas que estão ao nosso redor. A distração nos tira a capacidade de enxergar bem aquilo que está não só à frente, mas dos nossos lados. Na vida espiritual, muitos cristãos distraídos não têm percebido a ação do inimigo em áreas da sua vida, dos seus negócios, na sua casa, porque estão distraídos demais para enxergar. E essa distração nos faz perder o propósito. Ah, não, tem que fazer vamos fazer uma visita para o irmão lá da célula, né? Da célula Koinonia. A pessoa vai falar, não, moço, eu tenho... Que dia é? Sábado de tarde nós vamos lá.
Não, sábado de tarde vai ter o jogo do Flamengo, não dá para mim não, moço. Meu entretenimento, né? Não posso. Não, o irmão está com um quadro de luta na casa dele, mas problema dele, me deixa com o meu jogo. Claro que a pessoa não fala assim, né? Mas a ação de ficar em casa já está dizendo isso. Não vamos lá visitar uma pessoa, vamos orar por alguém que está passando por uma luta. Não, eu preciso fazer algo, organizar as coisas aqui, porque essa semana, esse mês, esse ano vai ser pegado. Essa distração tem impedido de viver o propósito de Deus. Porque o chamado que Deus tem para a igreja, para mim e para você, é irmos e fazermos discípulos. Em Mateus 6, vai dizer que precisamos buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Somos distraídos para esquecermos o nosso propósito, que é esse, fazermos discípulos. Irmos e fazermos discípulos. Porque quando você se distrai, quando você percebeu, passou o mês, passou a semana, passou o ano, e não houve fruto, não houve resultado. E aí no início do ano que vem você faz outros compromissos, você assume outra lista de coisas para fazer no ano seguinte, mas você se distrai de novo e passa-se mais um ano. Às vezes nós passamos bom tempo sem orarmos por alguém, sem visitarmos alguém, sem ajudarmos alguém, sem estarmos juntos com alguém, sem ouvirmos alguém, sem estendermos as mãos para ajudar alguém na sua necessidade. E não é porque você é uma pessoa egoísta, ou porque você é uma pessoa que só pensa em si, mas é porque você está distraído com as coisas desse mundo, apegado às coisas desse mundo. Mas essas coisas ficarão nesse mundo, porque o reino de Deus, o importante são as pessoas e não as coisas. Porque no final das contas, assim como Salomão falou, é como correr atrás do vento. Eu preciso juntar, eu preciso acumular, eu preciso estar protegido pelo meu patrimônio, pelas minhas coisas, pelo meu conforto, pela aquilo que me traz satisfação. Deixa eu te dizer, tudo isso fica. Mas o mais importante são as pessoas. O reino de Deus que é feito por pessoas. Todos os dias, muitas coisas são colocadas para causar distração. O que acontece quando você decide visitar alguém? Quando você fala assim, rapaz, eu vou visitar o fulano, o que acontece? Aquele tempo vai tentar ser preenchido para que você não vá. Vai aparecer coisas para te distrair, para que você não vá nessa visita. Quando você fala assim, rapaz, eu estou com a situação, e eu vou lá conversar com o meu pastor, eu vou lá conversar com o meu líder, o que acontece? Vai acontecer coisas para que fazer de uma maneira para que você não vá conversar com o seu pastor, com o seu líder. Porque o mundo vai tentar te distrair, para que você não resolva essa situação. Um problema que não existia aparece, uma situação para causar preocupação, tristeza, um convite para fazer alguma coisa, para ir para um lugar, para comer algo na casa de alguém. Eu lembro que na célula, uma das células que eu liderei, nós sempre convidávamos pessoas, né? Eu lembro que nós convidávamos alguns homens e eles iam. E era bom, benção. Aí um dia teve um que se sensibilizou, e aí nós, vamos investir, vamos orar, vamos visitar. E aí de repente esse homem ele deixou de ir para a célula. Parou de ir para a célula. Foi o que aconteceu aí? Nós começamos a orar, a gente foi lá visitar, o homem deixou de ir para a célula. Depois eu descobri que é porque uma outra pessoa
começou a chamar ele no mesmo dia e horário para ir comer churrasco toda semana na casa dele. Então, toda sexta-feira, 7h30 da noite, churrasco. Para ir lá. Aí ele começou a ir para lá. Né? Satanás quer te distrair para que você esqueça o seu propósito. E essa distração não necessariamente é algo ruim, pode ser algo prazeroso mesmo. Como o churrasco, se tiver, me chama também. Se não tiver culto, não tiver célula, não tiver compromisso, eu vou. Se tiver, eu vou depois que acabar. Mas eu vou, viu? Ao acordar cedo, repita para você qual é o seu propósito. De manhã cedo, vai tomar teu café ou vai no banheiro escovar o dente. Diga para você, hoje eu vou. Diga isso. Afirme isso. Porque o teu dia, tua rotina, suas coisas, seus compromissos estão sendo organizados para te distrair, para tirar seu tempo. Mas se eu sei quem eu sou, se eu sei o meu propósito, eu vou organizar o meu tempo e dizer, esse tempo aqui é para isso. Eu cito como exemplo Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele saiu do povo dele e foi levado para um outro país, um outro povo, que era os babilônicos. Chegou na Babilônia, Daniel, ele era cativo. Trazer para o nosso contexto, ele foi sequestrado. Não em cativeiro, mas ele ficava em outro povo que não era o povo dele. A Bíblia diz que Daniel, um jovem, ele orava de manhã, de tarde e de noite. Daniel tinha uma vida de oração. Se nós lermos o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel começou a ser bem visto pelo rei. Chegou a um ponto que Daniel foi prefeito de 40 cidades. Ele foi líder de 40 províncias. Essas cidades certamente não eram tão longe quanto nós aqui na Amazônia, né? Para tu sair de Rondon e ir para Belém é uma vida. E tu está dentro do mesmo estado. Naquela época não, as províncias eram bem próximas. Mas por outro lado, não tinha carro, não tinha moto, não tinha trem. Então o transporte era mais lento. 40 lugares que Daniel precisava comandar, organizar, resolver BO, problema. Eu imagino a rotina de Daniel, imagino. Mas a Bíblia diz que Daniel, nesse corre, orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. A vida de oração não mudou por conta da sua rotina, porque isso era prioridade na sua agenda. Se você não define sua agenda, se você não define suas prioridades, as pessoas vão definir para você qual é a sua prioridade. Se você não define hoje, nesse horário, eu vou fazer isso. Se você não definir, entenda, nesse horário, você não vai fazer. Porque você vai ser distraído. Mas se eu deixo claro, gente, vou botar um alarmezinho no celular, 9 da manhã, um exemplo, tá? 9 da manhã, eu vou orar pela minha família. Bateu o alarme, orei, vou orar. Não, Tiago, resolve um pergunta. Peraí, jovem, rapidinho. Vou aqui resolver um negócio. E vou orar. Não, às 4 da tarde, às 4 da tarde do dia tal, eu vou visitar aquele irmão lá que está meio distante. Às 4 da tarde, meu irmão. Vai ter coisa para tu resolver. O mundo não vai parar. E tu vai ter que parar o mundo para tu ir lá visitar aquela pessoa. Porque as distrações querem nos impedir de viver o propósito. E nós precisamos dizer, basta para isso. Mas para isso nós precisamos definir isso na nossa agenda. Quando alguém chega para mim e fala assim, Tiago, vamos ver? Não vamos ver. Para mim não vamos ver. É só por educação, né? Para não discordar daquilo que eu achei que seria legal. Tipo assim, olha, vamos tomar um açaí essa semana? Vamos ver, vai dar certo. Para mim não vamos ver, não vai dar certo. Porque para mim seria assim, vamos na quinta-feira, 4 da tarde? Vamos, quinta-feira, 4 da tarde. Dá certo? Não, dá certo não. Pode ser 5? Pronto, 5 da tarde. Resolvido, marcado, agendado.
Porque o vamos ver entra na minha rotina, na sua rotina, e no final a gente não vê nada, nem eu, nem tu. Né? Então é importante, irmãos, definirmos aquilo que vamos fazer desde o amanhecer. Eu botei aqui uma declaração minha, né? Ao acordar cedo, hoje o meu propósito é transmitir o amor de Deus para as pessoas. Acorde de manhã, escovar aquele dente, né? Olha no espelho e fala, Tiago, hoje o teu propósito é transmitir o amor de Deus para as pessoas. Bora para cima, vamos. Vai ter coisa para resolver, vai ter um monte de BOzinho para nós desenrolar, mas hoje esse dia é para isso. Bora lá. Declarar isso, irmãos. A distração não me deixa enxergar o agir e o poder de Deus. Eu botei isso aqui que eu lembrei de uma mensagem que a irmã me mandou, que tinha umas imagens que eu achei interessante. Eu fiquei imaginando Moisés lá na sarça ardente, né? Aquele primeiro contato que Moisés tem no deserto. Moisés está ali com as ovelhas, aparece uma árvorezinha, uma sarça, pegando fogo. E esse fogo não apagava e a sarça também não morria, não acabava. E isso atraiu a atenção de Moisés para chegar perto até que ele ouviu a voz de Deus e começa toda a caminhada, o chamado de Moisés. Eu fico imaginando se Moisés estivesse no Zap nessa hora. A sarça teria pegado fogo, teria queimado, teria acabado, teria incendiado o pasto e Moisés estava no Zap lá, fazendo as curtidas dos trem dele. Irmãos, o chamado que Deus tem para nós, a palavra de Deus, a voz do Senhor, em muitos momentos, não é ouvida, não é recebida, não é entendida, porque estamos distraídos demais. Quando nós falamos assim no retiro espiritual, Deus fala, é porque lá não vai ter coisas para distrair você. Mas Deus só fala lá? Não, Ele fala em todo momento, todo lugar, toda hora. Mas a questão é que nós estamos distraídos para ouvir, para entender e para receber mais de Deus. Se nós pararmos para ouvir o Senhor, nós entenderemos, nós ouviremos, nós receberemos do Senhor. A distração não me deixa enxergar o agir e o poder de Deus. Quantos milagres você teve e não percebeu? Quantos livramentos aconteceram na sua vida e você não deu fé, não percebeu? Quantas vezes a pregação, o louvor ou a Bíblia falaram com você e você não percebeu? Você está distraído, eu estou distraído. Às vezes nós estamos no culto aqui, mas só de corpo presente. A nossa cabeça está em outro lugar. E aí se acaba o culto, alguém perguntar para você ou para mim, né? E aí como é que foi lá hoje? O que você vai dizer? Foi bênção. Foi bom. Mas você não lembra nem o texto que foi lido, nem a música que foi cantada. Porque você está de corpo presente. A preocupação te tirou daqui. O compromisso pós-culto te tirou daqui. Os afazeres da semana, do mês, do ano, te tirou daqui. Você está aqui só, ou eu estou aqui, em muitos momentos isso aconteceu comigo, só de corpo presente, e nós deixamos de ouvir Deus falar conosco, de receber de Deus, porque nós estamos distantes, distraídos, desligados. Quem anda distraído não percebe o agir sobrenatural de Deus. Meu irmão, às vezes a sarça está pegando fogo do teu lado, e tu não percebe. Às vezes Deus está te levantando para te usar na vida de alguém, e você está desligado. Às vezes passam pessoas do seu lado, que só quando não estão mais, que você olha assim e falava, rapaz, aquele dia eu acho que eu vi o fulano, ó. Aquele dia o fulano que se suicidou, aquele dia ele foi lá em casa. Querido, talvez aquele dia o Senhor queria te usar para ser bênção na vida de fulano, mas você estava distraído demais. Eu estava distraído demais. Nós precisamos, irmãos, estar ligados naquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos estar ligados naquilo que o Senhor quer fazer.
Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor planejou para mim nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Nós precisamos estar atentos às oportunidades, observarmos aqueles que estão ao nosso derredor. Observe tudo o que Deus já fez na sua vida. O Deus que fez, continua fazendo. Celebre o agir de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Porque parece que para eu olhar e falar, isso foi tremendo, isso foi de Deus, teria que vir um anjo, dizendo assim, ei, eu estou procurando aqui no culto aqui, gente, o Tiago. Aí alguém fala, qual Tiago? O Tiago Araújo, tem um recado de Deus aqui, deixa eu abrir o bilhetinho aqui para dar um recado para ele. Aí eu vou olhar e falar, rapaz, Deus falou comigo hoje, ó, veio um anjo endereçado, sabia até o número do meu CPF, para poder me dar o recado. Mas você já percebeu que todo dia o Senhor tem provido aquilo que você precisa, aquilo que eu necessito? Todo dia o Senhor tem operado milagre nas nossas vidas, toda hora, todo momento, todo segundo. Quando eu olho para mim, eu vejo o poder, o milagre, o agir de Deus todos os dias, toda hora. Eu sou apaixonado pela a nossa constituição, construção do nosso organismo. Sou apaixonado por isso. Irmãos, quantas coisas que há no nosso corpo que é milagre de Deus. Quantas coisas. Quantas funções que o nosso corpo tem que são extraordinárias, tremendas, poderosas. E eu olho e só consigo ver Deus nesse negócio. Só consigo ver Deus nesse negócio. Esse dia eu estava vendo a quantidade que nós temos de núcleos celulares, né? De núcleos. Nosso corpo tem células, né? E lá dentro tem um negocinho, que é o tal do núcleo. Cada núcleo produz uma quantidade de energia. Primeira quantidade de núcleos no nosso corpo. São 7 octilhões que um corpo humano de cerca de 87 quilos, um homem de 87 quilos, 85 quilos tem. 7 octilhões. Não dá nem para contar um negócio desse. Uma pessoa só. A quantidade é absurda. Aí eu estava vendo a quantidade de energia que esse tanto de núcleo produz para uma pessoa. Se formos comparar a produção diária da usina hidrelétrica de Itaipu, que é acho que é uma das maiores, a segunda maior, a maior do Brasil, de hidroelétrica. Uma pessoa produziria na sua vida energia para produção da hidrelétrica de mais de 6 mil dias. A quantidade que um corpo humano produz de energia. Sabe para que serve essa energia? Para que eu e você viva, se mova, respire. Deus produz uma energia que iluminaria cidades por anos para uma pessoa, para a existência de uma pessoa. Porque ele olha e fala, esse fulano aqui precisa mexer o pé, precisa mexer a mão, precisa mexer a boca, precisa funcionar tudo direitinho, precisa de energia. Vou colocar nele essa quantidade absurda de núcleos que vai gerar essa energia que vai ser importante para que essa pessoa exista. Eu só vejo Deus nesses negócios, irmãos. O cuidado de Deus, o milagre de Deus. E nós precisamos observar e sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará. O Deus que fez, continua fazendo. E para concluir, esteja sempre alerta e pronto. Provérbios diz, siga esse caminho, não se desvie do caminho. Esteja alerta, pronto, estamos em batalha espiritual. Efésios 6 vai dizer isso. Não vá para as suas lutas distraído, desarmado. Esteja alerta.
Não podemos ser soldados distraídos em uma luta espiritual. Em uma batalha espiritual, nós não podemos estar distraídos. Quando você se reúne na sua célula, lá é uma reunião de pessoas, de homens, de mulheres. Deixa eu te falar, lá na tua célula, não é uma reunião natural. É uma reunião sobrenatural. É um encontro sobrenatural. Terá pessoas que irão participar da sua célula, que precisam receber de Deus naquele dia. Deus pode te usar para ser bênção na vida daquela pessoa naquele dia. E nós precisamos estar atentos a isso. Tem pessoas que visitam nossas células que estão passando por profundas dores na alma, por profundas lutas espirituais. E Deus quer usar a sua vida, sua célula, sua casa, para ser bênção na vida dessas pessoas. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos estar atentos, alertas. Às vezes a pessoa comenta uma coisinha na célula, o Espírito Santo vai lá no teu coração e te dá uma orientação. E aí tu segue essa orientação. Aí a pessoa vai dizer assim, realmente eu estava precisando disso. Ou você pode ignorar esses sinais, seguir a programação normal da sua célula e nada acontecerá. Nós precisamos estar atentos. Ore pela sua família, ore pela sua igreja. Caminhe atento ao que Deus planeja para vocês. Nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar pela nossa igreja, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, esposos. Está atento, irmãos. Porque Satanás, que é o nosso adversário, não brinca na sua missão. Eu fico imaginando, não é assim que acontece, eu fico imaginando Satanás acordando de manhã cedo, já sabendo o que ele tem que fazer. Sabendo. E nós acordamos de manhã cedo, pensando assim, rapaz, o que eu vou fazer hoje mesmo, hein? O que é para fazer hoje? Falando com relação ao reino de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, àquilo que o Senhor tem orientado nós a fazer. E um passo importante é investirmos em oração pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos, por aqueles que estão ao nosso redor. Investir tempo em oração. Não se distraia no caminho e lembre-se, o caminho é só o meio para chegar ao propósito. Tem um caminho para nós trilharmos, que é a nossa vida toda. O caminho não é a linha de chegada. O caminho é só o meio para chegar na linha de chegada. O caminho não é o fim, é só o meio. Muitos param no caminho porque se distraem com as coisas que estão no caminho. Muitos voltam no caminho porque acham que o caminho está longo demais, está desafiador demais. Mas nós precisamos colocar na nossa mente, na nossa alma, que o caminho é só o meio. Está difícil? É só o meio. Lá no final, tem algo muito melhor do que os desafios do caminho. E nós precisamos, para isso, querido, para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, nós precisamos estar atentos. A distração tem enganado muitos no caminho. A distração tem feito muitos pararem ou retrocederem no caminho. Não se distraia. Esteja atento, esteja alerta àquilo que o Senhor deseja, espera e planeja para cada um de nós. Amém?